Fundada em 2022, a Genoa conta com uma equipe de profissionais que já se conhece há bastante tempo. Eles passaram por casas renomadas como a JGP, do André Jacuzzi, Itaú Asset, Banco BBM, dentre outras instituições. A Genoa foi considerada pelo ranking da Valor Econômico como uma das 10 melhores casas multimercado em relação ao risco-retorno com o seu produto Genoa Capital Radar, ficando ali ao lado de grandes nomes como a Capitalo e a Absolute, por exemplo. Quando nós comparamos o resultado da Genoa em 2024 com o resultado da média dos fundos multimercados, medido ali pelo IHFA, o índice de hedge funds da Ambima, nós vemos que a Genoa teve um resultado muito superior, né? Genoa fechou o ano de 2024 com um resultado acumulado de 12,44%, o CDI fechou em 10,77% e o IHFA fechou em torno de 5,5% no ano somente. Então nós já vemos que ela é uma gestora que se destaca dentro da classe de multimercados. O que vocês vão ver a seguir é o trecho de uma conversa entre eu e Tarek, que é um amigo e hoje é responsável pela relação com os investidores da Genoa, onde a gente fala um pouco sobre a economia norte-americana, falamos um pouco sobre a economia chinesa e falamos bastante sobre Brasil. Essa conversa ela foi gravada lá no finalzinho do ano de 2024, ali em dezembro de 2024, e ela já traz as perspectivas, né, do que a casa acreditava, do que eu também pensava que poderia acontecer, poderia se materializar agora em 2025. O objetivo desse tipo de visita é mostrar para vocês o quão complexo é o trabalho de uma instituição como a Genoa, né? Não estou fazendo propaganda da empresa em si, é uma avaliação medida com métricas claras, com comparações claras de séries temporais, que vocês podem fazer ali no Mais Retorno, no Quantum ou em qualquer outro instrumento que vocês preferirem. Mas é importante que nessas visitas presenciais a gente entende como que a gestora se comporta como empresa, como é que é a relação entre os sócios, como que as pessoas ficam distribuídas no andar, se tem muitas paredes, se as pessoas ficam mais integradas, qual que é o nível de debate que esses profissionais têm lá dentro, dentre outras informações que você, obviamente, não vai ter só analisando um gráfico. Então, esse grau de profundidade que vocês vão ver nessa conversa a seguir, que a gente busca passar para vocês quando a gente seleciona ali alguns ativos que a gente acha que faz sentido ter no portfólio. Então, essa profundidade ela é necessária e por isso que eu faço anualmente visitas presenciais às maiores gestoras do Brasil. E esse é um vídeo dessa série de visitas que eu fiz ali no final do ano passado. Espero que vocês gostem. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o Tarek da Genoa e a gente vai entender um pouquinho melhor aqui os motivos que levaram ele a entrar no mercado financeiro, porque que ele veio, que despertou esse interesse para trabalhar no mercado financeiro, depois um pouquinho da carreira e como foi que ele conheceu a Genoa. E é isso. Meu amigo, conta aí pra gente aí por que foi que você entrou no mercado, se teve alguém assim que te inspirou a iniciar, como é que foi? Boa. Obrigado pela visita, Juliano. Prazer estar aqui com você. Cara, assim, eu acho que eu sou daqueles que caiu de paraquedas no mercado financeiro. Então eu conhecia muito pouco, eu sou engenheiro de formação, então Como muita gente, né? como muita gente do mercado financeiro, mas eu sempre fui guiado ali pela própria faculdade a seguir o ramo industrial, assim, a ir para, vamos dizer, o mercado tradicional dos engenheiros. Cara, assim, eu tive a sorte de começar a procurar trabalho num momento que o Brasil estava muito mal, assim, das pernas, né? Foi ali durante do primeiro para o segundo mandato da Dilma, então assim, estava muito difícil arranjar emprego em qualquer indústria naquele momento. Os bancos estavam conseguindo atrair pessoas, meus colegas de faculdade, cair no mercado financeiro. Então foi muito de paraquedas de fato. E aí, cara, você descobre um mundo totalmente diferente do que você está acostumado, né? Um mundo muito dinâmico. Sim. E acho que o que mais me atraiu desde o começo é como você está sempre rodeado por capacidade intelectual de nível altíssimo. Exato. Assim. E essas pessoas te puxam para cima, né? E você descobre que, você se achava um bom aluno, você se achava um cara esperto, você descobre que você não sabe de nada. Exato. E que a régua é muito mais alta e você começa
é um mercado que te induz a buscar o autoaperfeiçoamento o tempo todo. Então, cara, me apaixonei, assim, não consigo imaginar um outro tipo de mercado que vai exigir esse tanto que o mercado financeiro exige de mim. Puta, sou assim, extremamente grato em ter encontrado, em ter caído de paraquedas nesse mundo. Exatamente, eu acho assim, se você é o cara mais esperto da sala, é porque você tá na sala errada, né, cara? É isso. Você sempre Isso. tem que estar procurando pessoas que puxem o nível ali. É. E o mercado financeiro, ele tem o dom de te provar que muitas vezes você tá errado, né, cara? Isso. Cara, Não, e que é bom você estar errado, né? Sim. Porque você aprende durante esse caminho. Sim. E cara, loucura, assim. A Genoa tem 72 pessoas. Você vai almoçar aqui na Copa, até rola um papo de futebol, mas assim, no final você tá falando sobre o nome do professor do mestrado, o que ele fez, qual que é a pesquisa. Então, assim, é muito rico intelectualmente e todos, né? É um grupo de pessoas com esse nível intelectual muito alto. Então você fala, puta, tô para trás, assim, preciso me mexer. Então é um mercado que me atraiu muito desde o começo. Sim, extremamente competitivo, mas eu acho que é justamente isso. Você não pode parar no tempo, esse negócio de, se formou, fez um mestrado, doutorado e acabou. No mercado financeiro não existe isso. Até porque eu acho que muito do conhecimento acadêmico, óbvio, vai ser implementado, mas muito também vai ser visto na prática, até porque as coisas mudam muito rápido aqui, nem dá tempo da academia absorver isso e colocar isso para os estudantes. Então a gente tem que fazer muita coisa de forma experimental, né? Não, e de fato, dentro de um ambiente de uma gestora, você precisa se antecipar à academia, assim, você precisa entender para onde as pesquisas estão indo e você precisa meio que vir uma faculdade aqui dentro, assim. Exato. Quantos estudos a gente não faz aqui que seriam estudos para ir para dissertação de mestrado, doutorado, só que a gente guarda como capital intelectual para gerar retorno para o investidor, né? Sim, exatamente. Assim como o Jim Simons fazia, né? Não, ali eles dizem que lá dentro o AI existe há muito tempo, né? E para nós aqui chegou agora. anos depois. Isso aí. Tarek, fala um pouquinho, então, já que a gente está falando sobre esse tema, né, acadêmico e tudo mais, conta um pouquinho como é que é o nível de qualificação da galera aqui. Onde é que eles estudaram, na média, quem já morou fora, quem já trabalhou aqui ali. Conta um pouquinho pra gente aí. Assim, pelo que eu consigo ver da galera, acho que tem um perfil. Grande parte das pessoas são formadas em economia, outra grande parte em engenharia. Os que são engenheiros, muitos deles fizeram um mestrado em economia. Sim. Os economistas, né, também fizeram um mestrado, mas vários já foram para o PhD, já foram para o doutorado, e alguns deles fora do Brasil. Então eu diria que assim, o nicho de pesquisa macroeconômica é um nicho mais formado em economia, com mestrado e doutorado, e alguns deles fora do país. O nicho de gestão e das outras áreas é um pouco mais de administradores e de engenheiros com alguma especialização em economia, justamente porque no meio do caminho vieram a se especializar nisso, né, nessa tomada de decisão macroeconômica, que é o que a gente faz. Mas acho que o que é mais importante para essas pessoas, né, para os nossos colaboradores, é ser um capital humano analítico, né, que consegue ver coisa em número. Então, isso é um perfil que não é toda a formação de faculdade que dá, e muita coisa é gerada aqui dentro, né? A gente gosta muito de criar cultura, então de pegar... E aí, hoje em dia, eu acho que assim, você tem tanto acesso à informação de tantas fontes que a faculdade ela te direciona muito menos do que ela te direcionava no passado. Então, você consegue cursar qualquer ramo hoje de faculdade e você tem fonte de informação suficiente para, por fora, se especializar em outros segmentos. Então a gente não gosta de ter muita predileção por um curso específico para contratar pessoas, mas quando a gente contrata, independente de onde seja a formação, a gente gasta muito tempo para formar essas pessoas com a nossa cabeça. Sim, perfeito. Tarek, conta um pouquinho desses prêmios aqui, cara. Cara, esses prêmios são o Prisma Fiscal,
é uma premiação que o próprio governo dá para os economistas, né, as equipes econômicas que obtêm mais precisão Sim. de análise econômica. E aqui a gente foi premiado 2020, 3 21, anos seguidos, 22, 3 anos seguidos em primeiro lugar, ao medir o resultado nominal do governo federal. Então a gente ficou ali em primeiro lugar, aí você sobe lá no palco, recebe o prêmio. Tem diversos outros que a gente já foi premiado, inclusive um essa semana, mas aí é um próprio ranking do próprio Banco Central, que Sim. é o top 5 lá que eles Quem divulgam. acerta mais Selic e inflação, né? Exatamente, e entre outras. Então, assim, você vai ganhando os prêmios, que é o que a gente faz aqui todo dia, né? Você tem que gastar tempo para precisar o que você vê de economia, mas muitos deles não têm esse prêmio, e aí não dá para expor aqui, a gente só coloca lá nas redes sociais. Sim. Excelente, excelente. Basicamente, precificar, né, cara? Precificar juros, inflação e tentar estar um pouco à frente ali do pensamento da média. Tá na vanguarda aí da pesquisa macroeconômica para... Nosso trabalho é prever o futuro, mas a gente sabe que é um trabalho que é impossível de você prever, mas a gente busca prever com a menor margem de erro possível. É assim que a gente vai desenhar os cenários, é assim que a gente vai montar as nossas apostas para sempre minimizar o risco para o investidor, maximizando o retorno. O fator que traz a gente aqui para essa discussão é justamente porque a gente tem uma infinidade de casas no Brasil, mas pouquíssimas casas entregando resultado consistente, né? Então, eu, enquanto alocador, né, eu busco não ter muitas casas, né? Uma que faça bem uma determinada coisa e apresentar só o melhor para o cliente, né? Acho que não precisa se você não tem muita convicção na determinada tese, aí você sai pulverizando aquilo. Então, assim, eu acho que eu gosto de perder mais tempo, né? Por isso que a gente vem para cá, né, presencialmente, conversar com vocês, para trazer esse nível de detalhe maior para a montagem das carteiras. Mas, passando um pouquinho para o cenário, né? Como é que está a visão de vocês? Eu acho que, primeiro para os Estados Unidos, né? Eu acho que depois a gente volta para o Brasil, mas eu acho que os Estados Unidos é meio que consenso que a gente vai ter um governo um pouco mais inflacionário por lá, né? Pode ser que os juros não consigam cair tanto, né? Ou melhor, pode ser que tenha um novo patamar de juros neutro por lá, na verdade. Mas a bolsa segue resiliente. Inclusive eu acho que foi essa semana, ou foi semana passada, que o Damodaran estava falando sobre valuation das Big Techs. Então tem aquela coisa, né? Poxa, as Big Techs estão puxando o S&P, né? E o S&P não para de subir, será que não já subiu demais? Será que não está caro? E ele falou um negócio interessante, que as empresas estão gerando fluxo de caixa, as empresas estão entregando, né? Então, eu vi algumas comparações em torno do cenário atual e a bolha do .com, e eu acho que isso é um contraponto pertinente, né? Ou seja, a bolsa americana ainda teria espaço para subir um pouco mais. Óbvio que boa parte do movimento já pode ter sido capturado, mas talvez ainda tenha mais espaço. Mas eu queria saber a visão de vocês. O que vocês acham? Tem espaço ou não? Talvez uma mudança uma rotação de carteira ali para small caps ou não? Como é que está o pensamento de vocês em relação ao mercado americano, juros e bolsa? A nossa visão acho que é muito disso que você comentou, né? Uma visão para uma economia americana que está muito resiliente, com muito dinamismo, resultado do estímulo fiscal que foi dado durante a pandemia, né? Que desalavancou as famílias hoje estão menos endividadas, e desalavancou as empresas também não têm muita dívida, então a sensibilidade da economia americana à taxa de juros ela está muito menor. Então, fazer uma alta de juros, né, manter os juros ali por volta de 2, 3% nos Estados Unidos, a gente acredita que hoje não seja suficiente para desacelerar a economia e desacelerar a inflação. Então, os Estados Unidos, que é um país que a gente ficou acostumado a ver trabalhar com taxas de juros baixíssimas e muitas vezes estimulativas, visando gerar inflação, né? Porque não ter inflação também é um problema. Agora a gente está vendo uma realidade bastante diferente que os Estados Unidos talvez tenha que combater de forma mais veemente o problema que é a inflação mais alta, né, acima da meta.
Então o Fed, na nossa opinião, ele tem que trabalhar ali com alguma gordura, algum juro real positivo, né, que esteja implantando uma restrição monetária na economia, porque é uma economia, e aí acho que dá para puxar um pouco para esse cenário das empresas, é uma economia que cresce acima do potencial. O PIB, a economia americana hoje, do jeito que ela está crescendo, ela equivale a um PIB de 2,5%, 3% ao ano, que é acima do PIB potencial da economia. E ela está crescendo acima do potencial com o mercado de trabalho enfraquecendo, com o desemprego aumentando. Sim. Como é que acontece essa combinação de fatores? Você só consegue ter uma economia crescendo acima do potencial e tendo desemprego quando a sua produtividade está aumentando. Ou quando você tem novos entrantes na população economicamente ativa que estão fazendo com que você gere o desemprego e não esteja deixando de produzir. Então acho que é um pouco dos dois. Assim, a economia americana ela está sendo mais produtiva do que ela foi. Sim. E você está com a presença de novos entrantes no mercado de trabalho, talvez muito pelo movimento migratório que houve nos últimos anos para os Estados Unidos. Mas o resultado de tudo isso para nós é uma economia que cresce acima do potencial, que tem juros, que atrai capital. Você tem a possibilidade hoje de investir na moeda que é referência para o mundo, que é o dólar, e gerando juro real, sim, gerando retorno acima da inflação, que é uma competitividade que o mundo emergente, que o restante do mundo não tinha, né, no passado. Então acho que é resultante, e aí para entrar um pouco nas empresas, talvez de mais uma corrida tecnológica que os Estados Unidos se mostrou vencedor. E foi parecido lá no .com, e claro que ali a gente teve a bolha, né? Não dá para dizer que foi, mas ali, de fato, o valuation das empresas eram esticados, com muita visão de geração de caixa no futuro e que sempre acabou não se concretizando. Agora é um pouco diferente, porque de fato essa geração de caixa ela está acontecendo. Os Estados Unidos é uma economia que hoje ela exporta serviços. O economista ele está acostumado a aprender ali na faculdade que a única coisa que é negociável na fronteira são bens. Você não consegue importar um cabeleireiro dos Estados Unidos para vir cortar o seu cabelo. Você não vai pegar um avião para ir fazer um tratamento estético rotineiro nos Estados Unidos. A não ser que seja muito caro, né? Mas, enfim, assim, é uma coisa que é uma distância muito grande, sim, não motiva você não tem como você importar serviços dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Só que a gente, com o advento da tecnologia, isso passou a ser possível, porque hoje em dia você não assiste mais televisão, você não assiste mais um canal, TV por assinatura, você assiste Netflix, você assiste Amazon Prime, você paga o armazenamento em nuvem do seu celular para uma empresa americana. Sim. Você pede comida pelo iFood, uma parte vai para o restaurante, mas uma parte fica para o aplicativo e que não tem sede aqui no Brasil, ele vai pegar esse dinheirinho que você deu para ele no pedido que você fez e vai mandar para fora. Você quer se deslocar do ponto A para o ponto B, você não pede mais um táxi, você pede um Uber. É dinheiro que você manda para fora. Sim. Então, os Estados Unidos conseguiu, através dessa corrida tecnológica, ter uma atuação global em diversos dos setores que eles trabalham, né? E o setor tecnológico acho que foi um grande vencedor. Hoje em dia você quer, se esse vídeo aqui passar a ser veiculado, né, e você alavancar isso para chegar em mais pessoas, você está fazendo uma TED para o Meta, né, para o Facebook, de alguma forma. Então, seja via advertisement, seja via o streaming que você está contratando, a base de dados que você está armazenando na nuvem, o curso de inglês que você está pagando para o Duolingo e não mais para um professor particular, tudo isso faz, né, e isso só cresce com que os Estados Unidos esteja se expandindo
na sua atuação, né, a atuação das suas empresas geograficamente, e parte da geração de caixa dessas empresas não é mais da economia americana, é parte do mundo. Sim. Então, essa penetração ela é muito marcante para a gente acreditar que isso faz com que a produtividade das empresas esteja de fato rodando acima do potencial e que, mais uma vez, essa história de excepcionalismo americano está se mostrando verdadeira. Os Estados Unidos é o cara precursor e quem está na vanguarda dessa história de inteligência artificial. Exato. Que pode ser o próximo .com, né, no nosso mundo. Pô, você vai... E hoje, com uma facilidade, você pode abrir seu celular e fazer um investimento direto numa bolsa lá fora. Sim. Antigamente você tinha um problema, era difícil você mandar dinheiro para fora, para comprar uma ação lá fora. Então, assim, ficou fácil você investir numa empresa lá fora, investir na renda fixa lá fora. Então, cripto, essa competitividade dos Estados Unidos para o mundo, ela é uma realidade. Sim. E, de fato, tudo indica que eles são os vencedores. Os Estados Unidos, ele importa centenas de milhares de cabeças anualmente. Isso. O chinês, o mexicano, o brasileiro, o cara bem estudado, que deseja se aprimorar. O indiano, ele qualidade escolhe, de vida, ganhar uma moeda forte. Unidos. Né? Exato, ele escolhe os Estados Unidos para estudar. Exato. E, se o cara é bom de fato, ele fica lá. Exato. Então, assim, no final, pensando no investimento em ações, né, você está dando o seu dinheiro para alguém que consegue alocar o seu recurso de uma forma ótima, né? De uma maneira melhor do que você mesmo. Isso. Esses caras são os caras mais capazes de alocar o dinheiro que eu deposito lá na conta da empresa para gerar retorno sobre esse recurso. Então, de fato, a gente tem uma cabeça que parece, mais uma vez, que estruturalmente os Estados Unidos se impõem como uma economia que atrai muito capital, que tem muita força, e agora com um presidente reeleito, que é um presidente bastante pró-mercado e nacionalista, né? Não se fala mais nem do nearshoring, né? De você produzir as coisas perto dos Estados Unidos. Agora é dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem impor tarifas ao México, ao Canadá, à China, a diversos parceiros de comércio. Sim. Então, se de fato o mundo tiver uma redução da globalização... a polarização contribui bastante para isso também. Bastante para isso. E é um presidente que foi eleito com maioria do voto popular, tem a maioria do Senado, tem a maioria na Câmara, está montando o gabinete dele com pessoas muito leais a ele. Então, tudo indica para nós que o discurso de posse, né? De posse, né? O que ele comentou que ele gostaria de fazer durante a corrida eleitoral, de fato vai ser implementado. E são medidas que fortalecem os Estados Unidos frente ao mundo, ainda mais porque o mundo depende dos Estados Unidos. E se ele colocar barreiras dos Estados Unidos para o mundo passa a crescer menos. Exato. Sem a ajuda dos Estados Unidos. Exato. Então a gente está bem alinhado aí nesse ponto de Bolsa Americana, por mais que a gente não saiba exatamente se já foi capturada a maior parte do movimento, mas o direcional é para cima. É para cima. Eu acho que enquanto elas gerarem caixa, forem disruptivas nas tecnologias, você ainda tem boas oportunidades. E é como você falou, o fato de você ter a moeda mais forte, o fato de você ter qualidade de vida, de você ter um ambiente que tem muita facilidade de negócio, que tem uma certa tolerância culturalmente, quando comparado com alguns outros países, né? Atrai muita gente. Atrai muita gente. Atrai. Então isso é uma capacidade, essa capacidade de pegar as melhores mentes é super importante, né? E só fazendo uma ponte aí com o que você tinha comentado sobre AI, né? É interessante que é difícil você saber quem é o grande ganhador da AI, né? Então, pode ser que não seja necessariamente uma empresa que está fazendo investimento naquilo diretamente, né? Sim. Pode ser uma empresa do agronegócio, pode ser uma coisa totalmente distinta. Então, o benefício ele é disperso pela economia, né?
Ele não, é uma geração de eficiência potencial enorme, assim. Isso. Cara, Produtividade. A gente sabe na pele, né, a Sim, facilidade que o ganho isso de impõe. produtividade que todos tivemos é enorme, né, cara? Enorme. Eu entreguei minha tese de mestrado ontem. Se eu não tivesse a ajuda da inteligência artificial, muitas coisas demoraria muito mais para conseguir chegar aonde eu cheguei. Sim. Seja na hora de encontrar um trecho de um texto que eu precisava resumir para compreender aquela tese. Você faz ele ler tudo e te falar onde está aquele trecho para você ser bem mais assertivo na sua análise. Cara, acho que é de fato uma das teses que mais tem dado certo na nossa carteira de renda variável. O nosso fundo de ações, o Genoa Arpa, é um fundo que tá com uma performance muito destacada justamente porque a gente tem teses tem investimento nessas empresas que para nós estão vencendo uma corrida secular há bastante tempo. A gente, inclusive, é uma coisa legal para você depois compartilhar com os seus clientes. A gente soltou uma carta em 2022 falando do potencial de NVIDIA, de AMD, de outras empresas do tipo, porque a gente via o potencial dessas empresas apenas visando a geração de troca de dados para nuvem, para computação em nuvem, porque a gente vive numa economia que cada vez precisa de mais dados, gera mais dado, consome mais dado. Você precisa ficar trocando dados com a nuvem, com servidores que estão na internet, né? Em algum lugar eles estão físicos, mas eles ficam online. Você precisa trocar esses dados com muita agilidade. E esses microprocessadores, né, os GPUs da NVIDIA, da AMD também, que é uma concorrente, geram muito potencial. São os que geram potencial para essa troca de dados rápida. Então, assim, em 2021 a gente já tinha investimento nessas teses, imaginando que são empresas muito necessárias, com muito potencial de crescimento para o que vai ser o mundo a partir de agora. Perfeito. E Tarek, antes da gente passar para o Brasil, que vai ser muito política depois que a gente fizer esse preâmbulo aí de mundo, como é que tá a cabeça de vocês para a China, cara? Eu tenho visto que tá cada vez mais caro gerar cada unidade de PIB por lá, né? Se eu não me engano, tá 3 vezes mais caro gerar cada unidade de PIB a mais adicional lá na China. Mercado imobiliário muito complicado, né? Por mais que o governo ele dê esses pequenos estímulos, corte juros de curto prazo, facilite a aquisição de um segundo imóvel pelo chinês, porque antes era dito que casa é para se morar, não é para se especular, então só pode ter um e acabou. E agora, na prática, a teoria é outra, né? Então agora os caras já estão, não, vamos facilitar aí e tudo mais. Mas, aparentemente, né, você olha, a China teve várias vezes deflação, vários meses desse ano, PMIs ali, muitas vezes no ano, não vou lembrar quantos meses, mas vários meses abaixo de 50, né? Tanto industrial quanto de serviço. E, enfim, parece que o modelo econômico adotado está dando alguns sinais ali de cansaço. E eu queria saber de vocês, né, se a economia chinesa realmente ela está estagnando ou não, ela vai se recuperar, ela pode se recuperar. Vocês têm alguma posição, né, acreditando na retomada chinesa ou não? A gente tem uma crença que vai muito em linha com essa história do modelo de crescimento econômico não ser mais capaz de gerar o crescimento que ele gerou no passado, né? Meio que você saturou a economia dos vetores tradicionais de crescimento que eles utilizaram no passado. Então é uma economia que precisa, para continuar crescendo como é a meta deles, né, que é um crescimento de 5% ao ano, para crescer mais próximo desse patamar ou acima desse patamar, eles precisavam shiftar a economia, que é uma economia muito baseada no setor de bens, no setor industrial, para uma economia de serviços. Mas isso não é uma coisa rápida, é uma coisa difícil de se fazer, até porque é uma coisa cultural, né? Ficou na cultura do chinês. Então a gente tem uma cabeça um pouco mais pessimista para crescimento chinês daqui para frente, ainda mais porque o cenário ao redor do mundo é um cenário pior para crescimento dos outros países. A zona do euro está desacelerando, os Estados Unidos
que é o grande vetor de crescimento no mundo, mas ele está colocando restrições, né? Comenta que vai colocar restrições à corrente de comércio com a China. Então, hoje o único vetor de crescimento global for os Estados Unidos, né? Ou vamos dizer, o único vetor que está crescendo acima do potencial for os Estados Unidos, e ele não tiver uma corrente de comércio tão grande quanto ele tinha no passado com a China, pode ser que isso dificulte adicionalmente o crescimento da economia. E por isso muito se especula, e a gente teve teses, né, ainda tem algumas teses pessimistas com a moeda chinesa, porque uma forma de você aumentar a atratividade do comércio chinês para o restante do mundo é desvalorizando a moeda. Porque você poderia, com a moeda mais desvalorizada, o bem que você importa produzido lá na China, ele fica mais barato. Então, se com R$1 você compra uma unidade do bem que você quer importar de lá, se aquela moeda deprecia com o mesmo R$1, sem mudar nada na sua vida aqui no Brasil, você passa a comprar 1,2, um bem e meio, 2 bens da China. Então, pode ser uma forma de você acelerar a economia chinesa depreciando a moeda. E acho que dentre imaginando ali que o Xi, né, o PBOC, está dentro de uma cabine tentando apertar botões para acelerar a economia, meio que assim, alguns botões ali já quebraram, não funcionam mais para aquecer a economia, os botões que ele sempre apertou. Sim, ele precisa começar a apertar botões diferentes e talvez a moeda seja o botão que ele precisa apertar e que vai ser a alternativa para ele voltar a crescer num mundo que diminui, que perde interesse pelo produto chinês, com toda essa história de reshoring, tarifas e outras imposições que podem ser colocadas a veículos elétricos. Então acho que é um cenário mais desafiador para crescimento pelo próprio modelo de crescimento chinês tradicional, mas também porque o mundo está se fechando para a economia chinesa. Sim, perfeito. Eu acho que agora que a gente já fez esse ensejo aí, agora dá para falar de Brasil, né? Então, basicamente a gente já tem que Estados Unidos pode tarifar vários outros países, inclusive China, que é, eu acho que o nosso principal parceiro econômico. Então a gente tem aí um cordão umbilical com a China. Então isso seria ruim, né, para o Brasil. México e vários outros países também podem ser taxados, né? Então a gente tem um ambiente externo que já é ruim por natureza e um ambiente interno que não colabora, né? Então, como é que está a visão de vocês para o Brasil? Eu acho que, assim, na minha opinião, acho que juros ainda pode estressar um pouco mais, né? A gente ainda está longe da campanha política, né? Então, eu acho que muito ainda pode acontecer, que pode estressar mais esses juros, apesar de muita gente, enfim, já está querendo apostar no fechamento de curva, mas essa não é a minha opinião e queria ver a opinião de vocês. Vocês acham que, poxa, degringolou de vez ou não? Não, isso é momentâneo. Alguém vai conseguir socorrer e fechar essa curva ou não? Olha, assim, eu acho que a situação do Brasil ela começa complicada por esse cenário global que eu mencionei, que a economia americana ela é muito atrativa para investimento, que a economia chinesa desacelera e no final, assim, não tem como ser bom para o país emergente. Exato. Vai ser muito difícil atrair capital para o Brasil e para outros emergentes daqui em diante. Então, dada essa restrição, né, do mundo às economias emergentes, o Brasil já parte de um problema de não atrair capital estrangeiro e já parte de uma dívida PIB muito complicada, né, de um nível que é muito desafiador para você pensar a trajetória para frente. E outra coisa, né, fora porque um dia desse eu estava comentando justamente sobre isso, não é só relação dívida-PIB, é a estrutura da dívida. A dívida está cada vez mais encurtando a duration, cada vez mais indo para curtíssimo prazo. Se eu não me engano, acho que pelo último relatório mensal de dívida, eu acho que a gente estava ali com 45% em Selic. Então, poxa, quando você bota dinheiro no Tesouro Selic, aquilo é seu caixa, aquilo é emergencial. Então, a estrutura da dívida piorou. Não é só a relação dívida-PIB, mas a estrutura da dívida em si ela tem piorado. Eu acho que isso
parte disso tem reflexo com a situação econômica do país, que é uma situação econômica que você tem muita força, né, dentro dos vetores de crescimento aqui locais, reflexos do estímulo fiscal que houve no passado e também reflexo da mudança tributária que está acontecendo, né, principalmente para as grandes riquezas dos grandes investidores que passaram a pagar mais impostos para investimentos, como por exemplo em fundos multimercado, via fundos exclusivos, entre outros investimentos, e você aumentou a atratividade de títulos de crédito que muitas vezes são atrelados à inflação, mas que se você investe via um fundo de crédito, muitas vezes eles fazem o hedge para o CDI, e aí você começa a distorcer a curva no vencimento do vencimento do título, que na média da vida, né, a duration média ali que está dentro de um fundo de investimento, porque tem uma demanda boçal por esse crédito, né? E esse é um grande outro estímulo que a gente entende que está propiciando para o Brasil uma condição muito mais complicada para o Banco Central na hora de subir os juros, porque você não está crescendo só porque você teve estímulo fiscal, e não é coisa desse governo, é coisa do governo anterior que teve a pandemia, tentou se reeleger, e aí o governo, esse governo atual começou o mandato, né, antes do mandato já soltou um projeto de emenda para gastar mais. A gente vem aí de 2 anos que o crescimento real do gasto público, real, acima da inflação, é por volta de 8% a 10%. Sim. Então é um estímulo muito forte para a economia, mas o crédito... E o PIB crescendo a 3%. E o PIB crescendo, esse ano que já a gente é alto demais. Projeção para 3,5%, assim, o PIB está crescendo acima do potencial, com esse aditivo do crédito para PJ, porque antigamente, quando você tinha, qualquer que seja a Selic que você tinha, uma pequena, média empresa, para conseguir crédito, para fazer investimento, ela tinha que bater na porta de um banco médio, porque também não dá para ela ir num banco grande que não vai querer dar crédito. Sim. Ela bate na porta de um banco médio e o banco médio vai cobrar dela CDI mais 15 para pegar crédito. Hoje em dia, essa empresa pequena e média, ela emite uma dívida, CRI e qualquer ativo outro que seja, e hoje em dia ela capta com demanda infinita a CDI mais 1. Sim. Tem comprador. Sim. CDI mais 1 isento tem comprador infinito. Então, o custo para essas empresas pegarem crédito ficou muito mais baixo. Então, você fala assim, o juro vai subir no Brasil, vai desacelerar a economia. Não para todo mundo, porque para essas empresas o juro pode ser 15, pode ser 17, vai ser mais barato para ela pegar crédito nesse juro do que era no passado, quando ela pagava CDI mais 10, 15% ao ano. Então, não só o fiscal, mas também o crédito têm sido impulsionadores aí para a nossa economia, que está numa taxa de desemprego nas mínimas históricas. Sim. E o que nos preocupa olhando para frente é que o seu crescimento ele tem um limite. Você começa a bater, você vai crescendo, chega uma hora que você bate na parede, você bate nas suas restrições de oferta de crescimento. Então chega uma hora que você não tem mais gente para empregar. E aí o que começa a acontecer? Você, para empregar alguém, você tem que tirar a empresa do trabalho atual dela, porque não tem pessoas novas, entrantes no mercado suficientes. E aí dá inflação de salário. Você começa a ter que pagar para cima para contratar as pessoas. Aí você gera inflação e não consegue crescer porque não tem novos entrantes na economia. Então é uma história que, na nossa visão, o crescimento ainda tem uma história de crescimento acima do potencial, acho que entre agora esse último trimestre de 24 e o primeiro tri de 25, mas depois disso a economia brasileira já começa a bater em algumas restrições de oferta. Sim. E pode começar a desacelerar, somado com o fator de que a gente vai ter um juro mais alto, então a política monetária vai colocar uma restrição Sim. a mais, mas principalmente por essas restrições de oferta. As empresas, as indústrias
estão trabalhando no menor nível de capacidade ociosa do histórico, acho que dos últimos 20 anos. Então, assim, você já está empregando 100% do seu capital alocado para gerar oferta. Então, se a economia brasileira de fato bater na parede do crescimento, ano que vem a gente vai ter um crescimento menor do que esse ano. E o que nos preocupa é que a gente não sabe qual vai ser a reação do governo atual quando ele vê que a economia não está crescendo e que o juro está mais alto até do que ele esteve nos últimos governos do PT, né? A gente prevê que aí o juro vai por volta de 15% a taxa Selic. Então, assim, o juro vai estar elevado, a economia vai estar deixando de crescer, muito pouco pelos juros, mas muito mais pela restrição de oferta. E se o governo ficar preocupado com isso e quiser pisar no acelerador do fiscal de novo para gerar crescimento, você gera uma piora novamente das expectativas de fiscal para frente, de dívida PIB, e aí você pode sim entrar num problema pior, que é o governo usando BNDES e outras formas de financiamento para a economia, justamente o famoso parafiscal, né? O parafiscal, para acelerar a economia e sem muito efeito, porque a economia bateu na parede, não tem para onde crescer e você só piora o fiscal nesse cenário, você não cresce. Isso e não estamos falando, isso já é para o ano que vem, a gente não está falando nem do ano eleitoral. Exatamente. Que é onde o governo de fato tem estímulo para se reeleger. E não dá para a gente ignorar o fato que o mercado financeiro observa isso de forma atenta. O presidente atual ele tem uma idade já elevada, não se sabe qual vai ser o estágio de saúde dele para ter mais um mandato. Exatamente. E aí eu acho que assim, existe um aditivo a isso, que é qual que é o custo de fiscal que o governo atual precisa para diminuir a rejeição, gerar popularidade para ser reeleito. Agora, eu acho que esse nível de gasto que ele precisa fazer para ser reeleito é menor do que o gasto que ele vai precisar fazer se ele tiver que reeleger um colega dele do PT, né? Ou de um outro partido, parceiro, coligado. Então, assim, pode ser que o gasto fiscal para ganho de popularidade que vai ser usado a favor de uma reeleição seja maior do que o esperado, porque a gente não sabe se vai ser esse presidente atual. Se é ele que vai poder tentar. Se é ele que vai poder tentar fazer a corrida. Então, acho que o fator político ele é basicamente reflexo, né, de uma postura de um governo que é pró-crescimento, e acho que não tem nada de errado com isso se a gente não tivesse partindo de uma dívida PIB muito elevada, numa condição macro ruim para o Brasil. Sim. Mas o ponto é que o Brasil está crescendo muito acima do potencial, que a gente vai precisar de mais juros e que esse juro vai bater na economia, mas ele desacelerar a economia, ele pode gerar como consequência mais gasto fiscal. Então é meio que isso que nos preocupa olhando para frente, que faz a gente ter um pouco mais de cautela com a economia brasileira como um todo. Exato. Passando um pouquinho para a Bolsa brasileira, né, eu tenho visto que quando você olhar a Bolsa, o índice em si, ele está basicamente de lado o ano inteiro. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. E deve fechar, a não sei que aconteça algo muito significativo, deve fechar em ligeira queda, né, o ano. Mas a gente vê que existem empresas específicas que se comportaram muito bem, né? Então, assim, como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Vocês têm dado mais valor ao stock picking? Vocês têm pegado alguma coisa específica em algumas empresas para montar as carteiras ou não? A gente, no momento atual, com esse pessimismo de Brasil, passando por uma alta mais agressiva de juros, a gente, até para essas empresas que o case é muito bom, o management é muito bom, a geração de valor é muito boa, a gente prefere não ter nesse momento.
Perfeito. Porque acho que né, o mercado brasileiro perdeu muita profundidade, o mercado de renda variável, tem muito menos agentes investindo no mercado de ações. Ajudando então a precificar aquilo. Né? Exato, uma restrição de liquidez faz com que os preços fiquem mais longe, do preço justo. Sim. Então acho que tem esse ponto. E um outro fator é que assim, você está competindo com uma Selic de 15%. Então a empresa, ela precisa, sei lá, pega um dividend yield de um Itaú, deve estar por volta de 9%. E aí para ele gerar um retorno igual ao CDI, você precisa ter um equity risk premium de mais 4, 5%, 6%. Putz, com esse não macro compensa. de Brasil, acho que não compensa. Não compensa o risco. Você pensar 2 anos investidos na renda fixa, eu vou ganhar 30% num pós-fixado. Na bolsa, o que vai motivar uma empresa a subir 30% em 2 anos? A gente acha um risco que não é muito atrativo. Eu prefiro rodar com mais caixa. Concordo. Então a gente tem sido bastante tático no Brasil, fazendo mais operações de valor relativo para tentar pegar o alfa que as empresas que são mais sólidas, que são líderes nos seus mercados, que conseguem repassar preço com uma inflação mais alta, essas empresas de fato vão gerar valor frente aos seus concorrentes, então dá para ter alguma coisa relativa, não muito agressiva, porque o mercado é tão pouco líquido que às vezes aquela empresa ruim vai andar mais do que a empresa boa, justamente porque não tem comprador marginal, né? E quando o comprador aparece, ela sobe mais. Sim. Então, tem que ser bastante cauteloso na hora de escolher esses trades de valor relativo, mas a gente prefere ainda utilizar o mercado global, o mercado americano, para montar as nossas teses de renda variável. Então, acho que está bem alinhado, assim, era muito do que eu tinha passado para os clientes agora de agosto para cá, já vinha conversando muito nessa linha, e é isso. Tarek, só para a gente encerrar, meu amigo, se você quiser deixar uma indicação aí de livro, um livro técnico, um livro do mercado que você, que te ajudou na tua carreira, um livro técnico que tu acha que realmente ajuda, e um livro não técnico, algo que tu acha que é inspirador, que tu tem lido, ou enfim, pode ser série também, fica à vontade. Eu leio muita coisa de mercado, então acho que eu não vou ter um livro para recomendar que não seja um livro de... Sim. Mas bom, vou tentar recomendar o Guilherme Achedes é a mesma coisa, da Esquadra. Esse cara não tem um tempo para ler nada que não seja do mercado. Eu só leio coisa do mercado. Sim. Mas um livro que eu gostei muito é o livro Flash Boys, que conta a história de alguns americanos que ali se não me engano, na década de 80, começaram a tentar ganhar agilidade no mercado financeiro, se colocando mais próximos das bolsas de valores, explorando o high frequency trading, né? Você antecipar um preço. Então acho que é uma história bastante legal e mostra como existe muita disrupção a ser feita e muitas vezes é um desafio muito grande num primeiro momento, mas como é importante você tomar aquele primeiro passo, fazer parece um grande desafio, mas cara, faz porque tem muito potencial e de fato eles conseguiram gerar muito valor com uma ideia meio mirabolante e muito custosa. Então é uma história que se passou ali durante uma revolução dentro do mercado financeiro com essa história da tecnologia. Então o livro Flash Boys eu gosto bastante, um livro de mercado. Para tentar pegar uma coisa um pouco mais fora do âmbito do mercado, tem a biografia do Ayrton Senna, que eu li recentemente. Acho que tem aí tá bastante hypado por causa da série, né? Acho que ali conta bastante detalhe, mostra fotos da infância dele. E uma história também de, claro, um dom muito grande, mas uma aptidão somada a uma vontade excessiva de ser melhor, e eu acho que tem bastante coisa para ser levada ali, muito mais por como ele se portava perante o redor dele
do que propriamente a história dele, porque a história, pô, vale a pena ver a série, a gente já sabe alguma coisa, algumas pessoas viveram essa realidade, mas de fato é uma pessoa que me inspira, o livro eu gostei bastante. Com certeza, fantástico. A gente tem muitos heróis, acho que a gente dá muito pouco crédito a eles. Eu acho que o Amir Klink também é um cara fantástico. De fato. Fez feitos náuticos que não foram mais replicados. Né? Poxa, a circunnavegação da Antártica é um negócio que nunca mais foi replicado, né? E, enfim, a gente não dá valor a essas pessoas, né? Que ajudam na construção do caráter, que ajudam na construção das ideias, que obviamente vai desaguar na performance em algum momento. Mas são brasileiros, né? É difícil de achar um brasileiro que nos inspire, abra né? os olhos, inspire. Exato. Mas é isso, cara. Te agradeço demais, tá? Obrigado, Juliano. Prazerzão. Valeu, cara. Valeu. Prazer.